Olá a todos! Mais uma vez queremos iniciar um estudo da palavra aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, no nosso projeto do ano intitulado A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 8 de novembro, vamos dar continuidade ao estudo de Hebreus com os capítulos 5 a 8. Vamos juntos. Iniciando então pela leitura do capítulo 5, onde nós temos dois destaques: a continuação do capítulo 4, Jesus, o sumo sacerdote eterno, e a exortação ao progresso na fé. Vamos à leitura na Nova Almeida dos 14 versículos. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você." Em outro lugar também diz: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eis a leitura do capítulo 5, e a pergunta que nós iremos retomar ao final será a seguinte pergunta: o que significa o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? O que significa o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Eis a questão que nós iremos retomar ao final, e ainda falando um pouquinho a respeito da exortação ao progresso na fé, percebemos que o autor da carta aos Hebreus está fazendo um apelo aos seus destinatários, no sentido de que eles estavam não evoluindo como o esperado, mas eles estavam regredindo. Por isso, ao invés de alimento sólido, eles deveriam tomar leite. E muitas vezes nós também podemos incorrer neste erro. Nós podemos pensar que a dinâmica cristã, a caminhada cristã, ela não importa tanto porque nós cremos em Cristo, então nós temos perdão, vida e salvação. Mas espere um pouco. Nós não podemos nos satisfazer com uma vida medíocre, no sentido da caminhada cristã, com uma vida espiritual medíocre. Precisamos buscar melhora.
precisamos buscar crescimento, precisamos buscar alimento sólido e não apenas leite. Vamos ao capítulo 6, onde nós temos a continuação da exortação ao progresso na fé e a promessa de Deus, que é imutável. Vamos à leitura dos 20 versículos. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eis a leitura do capítulo 6, que não traz assim grandes novidades. Mais uma vez fala do sacerdócio de Melquisedeque. E a questão que nós iremos retomar é a seguinte questão: por que o autor da carta aos Hebreus fala que eles caíram e é impossível renová-los pelo arrependimento? Por que o autor de Hebreus fala em Hebreus 6:6 que eles caíram e é impossível outra vez renová-los para o arrependimento? Vamos agora então ao capítulo 7. No capítulo 7 temos os seguintes destaques: Melquisedeque, tipo de Cristo. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico e o sacerdócio de Cristo é eterno. 3 destaques, vamos à leitura destes 28 versículos. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, depois também é
rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Eis a leitura do capítulo 7. A pergunta que nós queremos retomar ao final será a seguinte questão: por que o sacerdócio de Cristo é tão superior? Por que o sacerdócio de Cristo é tão superior? E aí nós vamos retomar algumas afirmações contidas no capítulo 7, que vale a pena de analisarmos. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 8, que diz: Jesus, mediador da nova aliança. São 13 versículos. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem.
pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério, tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E a questão que nós iremos retomar é a seguinte: no que consiste a nova aliança de Deus? No que consiste a nova aliança de Deus? E aí nós já iremos conseguir, com base nesta questão, retomar os principais ensinamentos e destaques do capítulo 8. Talvez o estudo hoje tenha sido um tanto quanto mais complexo, talvez tenha repetido coisas e elementos que já tínhamos tratado ontem, mas vale a pena retomarmos alguns ensinamentos para afirmarmos aquilo que nós já estudamos. No capítulo 5, a questão referente a ele diz o seguinte: o que significa o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Não apenas no capítulo 5, mas no capítulo 6 e também no 7, há grande destaque a este sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? O sacerdócio levítico, que era o sacerdócio dos homens, era um sacerdócio diferente da ordem de Melquisedeque. Quando nós olhamos Melquisedeque, ele é o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. E foi para ele que Abraão separou o dízimo. Rei da justiça e também rei da paz. É este o sacerdócio de Melquisedeque. É este o sacerdócio de Cristo. Rei da justiça, porque ele se oferece por nós em sacrifício e se faz justiça. Rei da paz, porque ele traz paz entre nós e o Pai. Isso significa o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Rei da paz, rei da justiça, e de forma perfeita somente Cristo. Somente Cristo é o rei da paz, somente Cristo é o rei da justiça. Questão 2, que retoma o capítulo 6, diz o seguinte: por que o autor de Hebreus fala em Hebreus 6:6 que eles caíram e é impossível outra vez renová-los para o arrependimento? Perceba que o autor da carta aos Hebreus está traçando um paralelo entre os hebreus daquele tempo da carta e os hebreus de outro tempo, da época do Egito, lá da escravidão.
E aí ele vai dizer assim, a partir do versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Todos têm perdão, é possível arrependimento, mas existe um certo limite. Por quê? Aqueles que dão de ombros para as coisas de Deus, aqueles que dão as costas para o sacrifício do rei de Salém, do rei da paz, do rei da justiça, estes não poderão encontrar a benevolência de Deus. E por isso não conseguirão ser renovados por um arrependimento. Mas não quer dizer que algumas pessoas não podem se arrepender ou que não podem ser perdoadas. Todos podem, mas nem todos serão. Questão 3, que retoma o capítulo 7. Por que o sacerdócio de Cristo é tão superior? Se nós observarmos, existem certos elementos que apontam para isso. Nos convinha, lá no versículo 26 do capítulo 7, diz assim, olha, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. O sacerdócio de Cristo é infinitamente superior a qualquer sacerdócio. Somente ele pode se dar em favor de muitos. Somente ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A questão 4 diz no que consiste a nova aliança de Deus. No que consiste a nova aliança de Deus. E a nova aliança de Deus consiste não na lei, mas naquele que cumpre a lei em nosso lugar. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com a conclusão da carta aos Hebreus. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.